Infelizmente, a violência tomando conta do futebol brasileiro e não foi diferente nesta rodada do meio de semana da Copa do Brasil. No clássico cearense, por exemplo, onde o Ceará venceu por 1-0 o Fortaleza, teve confronto de torcida com a Polícia Militar. Segundo o jornal O Povo de Fortaleza, grupos rivais teriam se encontrado nas proximidades de um terminal de ônibus na periferia da capital cearense e ainda teria acontecido tumulto em torno do estádio Castelão. Em Goiânia, tivemos clássico também. O Atlético Goianiense venceu o Goiás por 3-0 e teve confusão entre jogadores. Vamos trazer a participação da repórter Natália Freitas, da Rádio Sagres de Goiânia, com mais informações. Fala aí, Natália. Grande abraço, Emerson Romano. Abração para quem nos acompanha aqui na Rádio Itatiaia. Ontem, aqui em Goiânia, tivemos um clássico muito importante. Para muitos aqui considerado o principal clássico da história entre as duas equipes, já que foi a primeira vez que rubro-negros e esmeraldinos se enfrentaram em um mata-mata da Copa do Brasil. O Dragão levou a melhor, jogou muito melhor do que o Goiás, mesmo atuando fora de casa, foi soberano, goleou por 3-0. Porém, Emerson, após o apito final de Luiz Flávio de Oliveira, um princípio de confusão no túnel onde as duas equipes descem para os vestiários. Logo ali após a partida, muita confusão entre os jogadores das duas equipes, que precisaram ser separados pelo staff dos clubes e também pelo policiamento. Ali ficou uma confusão sem saber o que tinha acontecido. Após o jogo, o goleiro Tadeu, do Goiás, ele deu entrevista e falou sobre a situação. Ele acusou o volante Edson, do Atlético, de agredir um funcionário do Goiás. Foi até um fato relatado em súmula pelo Luiz Flávio de Oliveira, que disse que um funcionário da equipe esmeraldina mostrou um vídeo, informou da existência de um vídeo de uma câmera de segurança que mostra o Edson empurrando o funcionário do Goiás com as duas mãos. Mas até o momento, ninguém do Atlético se pronunciou, nem mesmo o volante Edson. Estamos aguardando essa posição oficial do Atlético Goianiense, mas nada ainda por parte da equipe rubro-negra. O Dragão está comemorando mais uma vitória sobre o seu rival Goiás e a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Abraço, Emerson. Um abraço, Natália Freitas, da Rádio Sagres de Goiânia. Obrigado pela participação. Outra confusão foi em São Paulo. Invasão de campo, agressão ao goleiro Cássio do Corinthians no jogo na vila mais famosa, na Vila Belmiro. Vamos até São Paulo. Ademir Quintino, da Rádio Energia 97, também traz informações aqui na Itatiaia. Fala, Ademir. Romano, satisfação em falar com todos vocês. O Santos pode levar um gancho pesado da CBF na continuidade do Campeonato Brasileiro deste ano. Apesar de ser competição diferente, ontem na Vila Belmiro, no jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, jogo de volta diante do Corinthians, a Vila Belmiro foi invadida por no mínimo 7 torcedores. Um deles tentou agredir o goleiro Cássio. Além disso, fogos de artifício foram jogados para dentro do gramado e o Santos pode levar uma punição severa, porque segundo o artigo 213 da CBF, o Santos tem que tomar providências para prevenir e reprimir qualquer obstáculo que venha impedir a condução do espetáculo. O Santos está na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro de Futebol e tem um segundo turno todo pela frente, onde terá 10 mandos de jogos. Curiosamente, o artigo em que o Santos deve ser classificado para ser julgado futuramente fala de punição de 1 a 10 jogos. Vamos aguardar os próximos passos. Aqui de Santos, direto para a Rádio Itatiaia, repórter Ademir Quintino. Um forte abraço, Romano, e amigos das Minas Gerais. Um abraço para você também, meu amigo Ademir Quintino. Nem o sol cobre melhor o Santos do que o Ademir Quintino. Mas tivemos também problemas envolvendo o Maracanã. No Maracanã tivemos invasão, as imagens da Itatiaia que você está vendo na live nesse momento. Corre, corre, torcida do Flamengo invadiu o portão, invadiu para entrar no Maracanã e conseguiu. Cenas lamentáveis, Léo, lamentáveis em todos os jogos
todos os jogos desta rodada de ontem da Copa do Brasil. Até quando, Léo? Eu não sei até quando, Romano, mas eu sei quem é responsável. São os clubes. Enquanto os clubes forem coniventes com esse tipo de ação, enquanto os clubes não tomarem medidas punitivas, enquanto os clubes não se acertarem com os estádios, porque a gente vê a situação do Cruzeiro com o Mineirão, abriu, porque senão ia morrer gente, tava empurra. Aí ontem invadiram o Maracanã. Não, isso é culpa do Maracanã. Não, isso é culpa do Flamengo. Não, isso é culpa da segurança pública. Isso é responsabilidade de todos os envolvidos. De todos os envolvidos. E enquanto não tiver uma medida drástica, gente, graças a Deus que não morreu ninguém. Mas teve gente pisoteada no Maracanã. As imagens que a gente está mostrando na live, da torcida do Flamengo invadindo e pessoas sendo pisoteadas, pelo amor de Deus. Ô Romano, se o Brasil fosse um país sério, hoje tinha assim, olha, o futebol tá parado. Enquanto vocês não resolverem, ou vocês vão jogar de portões fechados. Torcida não pode mais ir. Porque não tem mais torcida, cara. O torcedor de bem não quer ir, porque ele tem medo dos bandidos. Não é possível que os clubes não estão se atentando para isso. Todo jogo, não é culpa do Flamengo, do Galo, do Cruzeiro, do Palmeiras, todos os clubes, porque a violência está em todos os lugares. Ô, Léo, e essas imagens que a gente está mostrando da invasão do Maracanã, e ali é por um portão... Olha a invasão. Ali é com certeza para ter acesso a um portão de saída, tá? O Mineirão, terça-feira, no Cruzeiro e Fluminense, a Itatiaia colocou nas suas redes, meia hora de catraca liberada, muita confusão, grades derrubadas também no setor vermelho superior. Foi onde meu filho comprou os ingressos e entrou. Ele pagou, mas entrou sem mostrar. Estava liberado. Ele entrou no Mineirão sem mostrar ingresso. É muito fácil do Cruzeiro saber, porque é sócio, é muito fácil de saber. Os 2 ingressos que ele comprou do vermelho superior, ele comprou para terça-feira, venda casada, e comprou para domingo contra o Novo Horizontino, ele entrou no Mineirão sem pagar, tá? Sem mostrar o ingresso, ele pagou. Agora, ele pagou, mas com certeza entrou muita gente sem pagar. E o clube tá perdendo dinheiro. Agora, o problema não é só o clube perder dinheiro com esse... Léo, no dia que morrer alguém nesse tipo de situação, aí vira aquela coisa... Gente, o clube é responsável pela organização do evento. O Cruzeiro não vendeu ingresso de papel contra o Fluminense, foi um absurdo. Um absurdo o que o Cruzeiro está fazendo nos seus jogos como mandante. Dá um passo para trás para dar um para frente. Não sei se você estava aqui, eu avisei, vai dar problema. Avisou. Terça foi pior do que estava acontecendo nos outros jogos no Mineirão. Agora, não aconteceu tragédia, porque Deus ajudou. No Mineirão, terça-feira... No Maracanã, na quarta-feira, é uma urgência que os clubes façam do futebol uma indústria rentável, que o turismo do futebol possa ser explorado no Brasil. Não tem mais condição de este tipo de cena acontecer. O torcedor de bem, que é a maioria absoluta, está perdendo seu espaço para os bandidos que vão ao estádio de futebol e fazem com que a polícia tenha que tratar todo mundo do mesmo jeito. Não é o justo pagando pelos pecadores, não. É a maioria absoluta de justos pagando por pecadores que querem transformar o futebol em cenário de guerra e, pior do que isso, contam com o apoio dos clubes, porque os clubes não tomam providência para fazer do futebol um espetáculo seguro e um espetáculo ainda mais rentável. Para mim, inclusive, tem conivência dos clubes, né? Porque quando é punido, o que acontece no STJD, Léo? Perde mando de campo, torcida não entra. Conversávamos na redação sobre isso. É um comentário seu, inclusive, que eu acho perfeito, da situação envolvendo o Cássio ontem. Gente, se aquele cara acerta aquela voadora no meio das costas do Cássio, ele podia encerrar a carreira do Cássio. Ele podia encerrar a carreira do Cássio. Um torcedor que invadiu a Vila Belmiro e que o Cássio foi protegido por um jogador do Santos, o Marcos Leonardo. Sim. Foi tirado na hora. O cara ia dar uma voadora no meio das costas do Cássio. Olha a que ponto chegou. Aí, o que acontece? O Santos é punido no STJD e perde lá 5 mandos de campo. Aí o Santos vai e recorre. Quando o Santos recorre no STJD, o que o Santos está sendo, Romano? Conivente com a violência que o seu torcedor fez. Com a invasão.
Porque é aí que o Santos tem que fazer campanha. Olha só, vocês estão vendo? Nos prejudicaram, agora nós vamos jogar sem torcida, o nosso desempenho pior. Os clubes precisam tomar medidas, porque a violência